Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. Quero desejar para você, para sua família, uma feliz, uma abençoada quarta-feira. Hoje é dia 20 de agosto. A gente reza hoje, medita hoje, com o evangelista Mateus, a partir do capítulo 20, os versículos de 1 até 16. Disse Jesus para os seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse para o administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar com o patrão: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. E então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse evangelho, desse dia, a gente diz assim: dá o que falar, dá o que meditar. Nós poderíamos pegar muitos enfoques para a gente refletir esse texto, muitos. Eu considero esse trecho do capítulo 20, o início do capítulo 20, uma das parábolas mais surpreendentes e provocadoras de Jesus. De modo especial quando a gente olha o nosso contexto, a nossa realidade de mundo, as nossas relações. Essa parábola ela era acostumada a ser chamada de parábola dos trabalhadores da vinha. Assim que a gente aprendeu. No entanto, é bom a gente se dar conta que o protagonista dessa parábola é o proprietário da vinha. O que diz? Que esse homem, ele sai pessoalmente à praça para contratar os vários grupos de trabalhadores, não é assim? Os primeiros às 6 da manhã, outros lá pelas 9, mais tarde ao meio-dia, às 3 da tarde, e os últimos são contratados lá no finalzinho, 5 horas da tarde, quando só faltava 1 hora para terminar a jornada do trabalho. A gente com certeza acha essa conduta estranha, não é? E não parece que o dono, o proprietário, esteja motivado pela vindima. O que ele quer é que aquelas pessoas não fiquem sem trabalho. Por isso que ele sai, inclusive, às 5 da tarde, na última hora, para dar trabalho àqueles que ninguém chamou. E por isso, no final da jornada, ele dá a todos o mesmo valor combinado com aqueles que iniciaram lá na primeira hora, Ou seja, o valor que necessitam para jantar nessa noite, mesmo aqueles que não o mereceram. Quando os primeiros protestam, qual é que é a resposta dele? Vocês têm inveja
porque eu estou sendo bom? A gente se pergunta assim, o que Jesus está sugerindo? Será que Deus não atua com os critérios de justiça e igualdade que nós utilizamos? Seria verdade que, mais do que estar medindo os méritos das pessoas, Deus procura responder às nossas necessidades? Não é fácil, gente, acreditar nessa bondade insondável de Deus da qual Jesus está falando. Mais de um pode se escandalizar de que Deus seja bom com todos. Sejam eles merecedores ou não, sejam crentes ou agnósticos, invoquem o seu nome ou vivam de costas para Ele. Mas Deus é assim, Deus é bom para com todos. E quero dizer mais, e o melhor para nós é deixar Deus ser Deus, sem diminuirmos Ele com as nossas ideias e esquemas. Deus é assim, Ele age assim, Ele é bom para com todos. Nós que temos em nossos esquemas e nossas ideias e dividimos entre quem é bom e quem não é bom, quem merece e quem não merece, quem merece mais, quem merece menos. De certa maneira eu posso dizer assim que eu às vezes sinto uma pena imensa quando eu me encontro com pessoas boas que imaginam Deus dedicado a tomar nota cuidadosamente dos pecados e dos méritos das pessoas, para um dia retribuir a cada um de acordo com o merecido. É possível imaginar um ser humano, imaginar um ser mais inumano que alguém entregue a este trabalho por toda a eternidade? Acreditar num Deus amigo incondicional pode ser uma experiência mais bonita, mais libertadora que se pode imaginar. A força mais vigorosa para a gente viver e para morrer. E pelo contrário, viver ante um Deus, aquela imagem de um Deus justiceiro e ameaçador, pode se converter quase que numa neurose, muito perigosa, destruidora das pessoas. Por isso, à luz do Evangelho de hoje, eu creio que a gente precise aprender a não confundirmos Deus com os nossos esquemas, que são muitas vezes, se não na maioria, a grande maioria das vezes, limitados, mesquinhos. Não devemos desvirtuar a sua bondade, a bondade de Deus, essa bondade insondável, misturando os traços autênticos que provêm de Jesus com os traços de um Deus justiceiros, colhidos daqui e dali. Diante do Deus bom revelado em Jesus, o único que cabe, da nossa parte, o que cabe é a confiança. Confiarmos na bondade, na generosidade de Deus. Ele é bom, Ele é bom. A gente precisa fazer essa experiência da bondade de Deus. Que Santo Antônio te inspire, que ele te cuide, que ele te conduza a esse caminho da experiência do Deus bom. Paz e bem, até amanhã, quinta-feira.